Olá, que bom ter você aqui para mais um vídeo. Se não é inscrito aqui nesse canal, já se inscreva, deixe o seu like e compartilhe este vídeo aí com outras pessoas. Olha só, o tema de hoje é um tema delicado de se falar e você vai entender o porquê. Hoje nós vamos falar sobre a mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro e o que tem isso a ver com o emocional. Quer saber mais? Então, vem comigo. Olha só, lá nos anos 80, preste bem atenção, nos anos 80 eu já ouvia falar de muita coisa que acontecia no Rio de Janeiro. Uma cidade linda, quem já foi no Rio de Janeiro, quem mora no Rio de Janeiro sabe que é uma cidade realmente maravilhosa, tem muita coisa boa. Mas desde lá dos anos 80 eu vejo falar de coisas que acontecem no Rio e isso me assustava muito, muito mesmo, a ponto das pessoas falarem assim: Elias, nós vamos para o Rio, nós vamos para a praia, vamos passear, você quer ir? Eu não quero. Já tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro para passear e sem pagar nada naquela época e não fui, porque eu tinha muito medo mesmo de ir para o Rio de Janeiro. A primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, eu estava na praia, né, na praia ali de Copacabana, e eu estava num determinado ponto ali. E chegou alguém perto de mim e disse assim: Ei, você é mineiro, não é? Eu falei: sim, sou mineiro. Como que você sabe que eu sou mineiro? Ele falou assim: pelo jeito de você se vestir. E ele disse: porque carioca não vem pra praia de calça jeans. Eu estava de calça jeans, só puxei um pouco a calça assim na canela, né? E estava sentado ali na areia. E ele falou para mim assim: eu vou te dar um toque. Tá vendo aquele prédio ali? Aquele prédio rosa? Até o outro prédio branco, você não pode ficar. Passa do prédio branco e fica lá para frente. Eu perguntei para aquela pessoa assim, por quê? Era um jovem ali dos seus 20 e poucos anos, vendedor de, acho que era água mineral, alguma coisa assim. E ele disse, é porque o pessoal que comanda essa área aqui autorizou que pode ser feito aqui arrastão, assalto, qualquer coisa aqui nessa área. Mas daquele prédio branco para lá, não pode, então fica para lá. Eu fiquei mais assustado ainda, eu queria só ir embora. Tá, só para os cariocas aí não ficarem chateados comigo, eu já voltei ao Rio de Janeiro aí várias e várias vezes, tá? Já fui na praia do Rio e não aconteceu nada comigo. Mas olha só, teve uma ocasião que me chamaram para fazer uma palestra em Copacabana. Eu fiquei bastante empolgado com isso, poxa, vai ser legal, né? E eu fui, saí de Minas e fui para o Rio de Janeiro. Isso tem aproximadamente aí uns 15 ou 16 anos. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a pessoa que estava dirigindo ali, levando de Minas para o Rio, e o GPS jogou ali para um lugar totalmente fora de onde nós teríamos que ir. Isso era por volta das 23 horas. E quando nós percebemos, nós estávamos em uma rua, praticamente sem saída, e tinha algumas pessoas ali com armas na mão. E essas pessoas se aproximaram do carro e falaram: o que vocês estão fazendo aqui? E nós informamos, o GPS jogou a gente para cá. O camarada disse assim: ah, tudo bem, dessa vez passa, dá ré e volta. E foi o que nós fizemos. Voltamos. Todo mundo já estava assustado ali dentro daquele carro. Tá bom, quando chegou ali em Copacabana, a pessoa que tinha convidado tinha reservado um local para a gente ficar. Só que houve algum erro ali nas datas e não tinha como mesmo ficar naquele local, não tinha como procurar outro lugar. E ele teve a brilhante ideia: eu vou levar vocês para dormir na minha casa. Nós estávamos em 4 pessoas. Tudo bem, vamos. E nós fomos subindo ali, né, acompanhando aquela pessoa, e ele foi entrando ali para um aglomerado, as ruas começaram a ficar estreitas, e eu comecei a observar algumas coisas diferentes. Na entrada de onde ele morava, tinha ali um posto policial. O policial viu o carro entrando, não falou nada, só que passou poucos metros, 20 metros no máximo, já tinha muitos homens armados, com metralhadoras, revólveres, tudo na mão ali. E eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Fiquei muito assustado, muito mesmo. O coração disparava. Quando chegou
1 quilômetro mais ou menos que nós tínhamos entrado ali naquele bairro, a pessoa que nos convidou chegou e falou assim, ó, vocês vão parar o carro aqui, não tem garagem, o carro vai ficar na rua e eu vou ali pedir autorização para vocês dormirem essa noite aqui. E eu pensei, autorização para quem? E eu fiquei olhando. Ele foi lá e pediu autorização para uma pessoa que estava ali, apesar da noite, uma noite quente, sem camisa, com uma arma, né, pendurada assim, e ele pediu autorização, ele olhou dentro do carro, aquela coisa toda, e autorizou. Nós descemos um beco, e nesse beco ficava ali uma casa humilde, mas muito bem organizada, e nós entramos. Quando nós entramos, eu confesso para vocês, meu coração saía pela boca. E eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou com muito medo, porque eu não estava acostumado com isso. Eu via essas coisas na TV, né, em noticiários e até em filmes. E foi uma noite em claro. Por que em claro? Era muita movimentação, muitas gargalhadas na rua, uma confusão, pessoas a todo momento correndo ali naquele beco onde ele morava. Olha só, onde eu quero chegar com isso? Eu não estou aqui fazendo uma discriminação, nada. Mas para mim que não era daquela localidade, eu fiquei muito temeroso, muito mesmo, com medo de perder a minha vida. Mas no final deu tudo certo, depois nós fomos embora, né? E fomos lá para o local onde eu iria fazer aquela palestra e eles ajeitaram a questão ali da hospedagem e foi tudo tranquilo lá em Copacabana. Mas olha só, meus amigos, eu estou relatando um pedaço para vocês do que eu passei em uma noite. Agora imagine você, os moradores, as pessoas de bem, aquelas pessoas que não têm para onde ir e ficam ali o tempo inteiro sob fogo cruzado. Não é fácil. Essa mega operação que teve no Rio de Janeiro, você pode ir vendo aí pelas fotos que eu estou colocando na tela, parece aquelas guerras que tem lá no Oriente Médio. Às vezes nós vemos imagens lá de Israel com a Palestina, com a Síria, aquela coisa toda, a Ucrânia com a Rússia, e nós pensamos que isso está muito distante, mas não. Dentro do Brasil está tendo uma guerra e muitos não estão percebendo. Pessoas perdendo vida. Eu estava lendo o noticiário, 4 policiais perderam a vida aí nesta operação. Eu não gosto de falar muito sobre esses assuntos, porque eu sei que muitas pessoas que me acompanham aqui no canal têm a sua ideologia, o seu lado político, e sempre quando eu falo algo nesse sentido, alguns vêm comentar, falando que eu estou puxando para um lado ou para o outro, mas, meus queridos, eu quero falar aqui a sensação que as pessoas que moram ali, que não tem nada a ver com essa situação, estão passando. Imagine também essas pessoas que saíram de casa, essas 4 pessoas, esses 4 policiais, talvez deram ali um beijo na esposa, abraçaram os filhos, mas não voltaram para casa. Eles foram recebidos ali com bombas, drones jogando bombas ali nesses policiais. Por que eu falei que é delicado? Talvez você que está me ouvindo falar que eles jogaram bomba nos policiais pode estar pensando, mas a polícia chegou com violência, fazendo um monte de coisa contra eles. Porque no Brasil está desse jeito. Se você fala a favor do policial, você é contra as outras pessoas. Se você fala das outras pessoas, você é contra os policiais. E não tem nada disso, meus queridos. Todos queremos viver em paz. O que eu experimentei naquela noite ali foi uma sensação de muita adrenalina, ansiedade fora do normal, coração disparando, dificuldades para respirar e pessoas que moram nessas comunidades, nesses lugares, passam por isso todos os dias. E saibam, alguns até gostam, já nasceram ali, querem continuar ali, mas a maioria não quer. Eles gostariam de estar num lugar ali de paz, onde os filhos não estivessem correndo risco, onde os filhos começassem a crescer e não fosse para o mundo do crime. Sim, muitos gostariam disso, pessoas de bem não querem ver os filhos envolvidos aí nessa situação, perdendo a vida. Por quê? Foi contabilizado, né, pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, 64 pessoas que perderam a vida, fora os que foram aí presos. Aí vem, né, aquelas questões políticas, né? Ah, não devia, porque eles são vítimas da sociedade, os policiais são violentos, é isso e aquilo. E eu não vou entrar nesse mérito aí, você tire as suas conclusões. Eu fico aqui imaginando como está o emocional das pessoas que vivem aí nessa guerra.
Sim, nós temos uma guerra dentro do Brasil e essa guerra já vem de muitos e muitos anos e vai passando o tempo e as autoridades, ao invés de melhorar as leis, começam a fazer proibições, por exemplo, da polícia poder entrar nessas comunidades. Não pode, eu não sei se você sabe disso, mas tem ordem que não pode ficar fazendo certas operações. O exército brasileiro não pode intervir, mesmo tendo uma guerra dentro do Brasil. O exército tem que ficar caladinho, não pode fazer nada. E as pessoas de bem? E essas pessoas que estão ali? Imagine o quadro depressivo, ansioso que essas pessoas se encontram. As autoridades precisam colocar a mão na consciência e entender que as coisas precisam ser feitas. Precisamos de ações e não de discursos baratos, porque fazer discurso, falar que cuida do povo, é isso, é aquilo, não importa se é de direita ou se é de esquerda, não importa. A pessoa que está no poder, o político, tem que cuidar da sociedade. Porque essas pessoas, eu tenho certeza que muitos não dormiram essa noite, muitos estão preocupados, alguns saíram para trabalhar, estão preocupados com a volta para casa, ou estão lá no trabalho agora pensando, meu filho está em casa, a minha filha está em casa, as escolas, como é que vai funcionar tudo isso? Precisam tomar uma atitude e urgente. O quadro emocional dessas pessoas, eu tenho certeza absoluta que está bem abalado. E isso é preocupante, preocupante. E cabe à sociedade começar a aprender a colocar lá no poder pessoas que realmente cuidam das pessoas, e não pessoas que prometem isso e aquilo, e a vida continua do mesmo jeito, a violência do mesmo jeito, e fazendo política em cima de vidas inocentes. Sim, eu não estou dizendo que as pessoas ali que perderam a sua vida nesta mega operação são inocentes. Eu estou falando daquelas pessoas verdadeiramente inocentes, tá? Dos policiais, eu posso dizer que eles estavam em operação. Os demais ali eu não posso falar nada, porque eu não sei nada da vida deles, tá? Não sei. Pelo que eu li na mídia, foi um enfrentamento. Eles foram enfrentar a polícia e acabaram aí perdendo a vida. Eu estou falando das pessoas que não têm nada a ver com isso aí. Aquelas pessoas que estão ali e não têm para onde ir, só conseguem viver se for ali. Aí cabe às autoridades ajudar essas pessoas e dar tratamento aí mental para essas pessoas. Depois, né, vamos supor aí que acabar essa guerra, que para mim não vai acabar desse jeito, precisa cuidar das pessoas, precisa fazer projetos aí dentro dessas comunidades, projetos para poder amenizar o sofrimento, a ansiedade, a depressão, o transtorno do pânico que essas pessoas aí estão vivendo. Fica aqui meu apelo, se por acaso alguma pessoa, né, algum político do Rio de Janeiro estiver assistindo este vídeo, ou em outro estado, porque não é só no Rio não, tá? Em São Paulo tem violência, Belo Horizonte, Curitiba, o Brasil inteiro está tomado por violência. E as pessoas precisam aí tomar postura. O primeiro passo para você que está me assistindo, melhorar tudo isso, é aprender a votar. Não vote por promessas. Não fique aí votando porque o político X ou Y prometeu isso e aquilo. No Brasil, sabe o que virou? Virou um Cruzeiro e Atlético, Flamengo e Fluminense. A política está desse jeito. Direita e esquerda. Não importa se a esquerda está fazendo tudo errado, mas vamos votar na esquerda porque nós odiamos a direita. Não importa se o governador, o prefeito de direita está fazendo tudo errado, mas nós vamos continuar votando nele porque nós odiamos a esquerda. Está desse jeito. E as pessoas não analisam, não param, não pensam, opa, deixa eu ver a proposta dessa pessoa. Qual é o histórico dessa pessoa? Essa pessoa tem a ficha limpa? Essa pessoa tem condenações? Essa pessoa é corrupta? As pessoas não estão olhando isso. Então as consequências vêm, infelizmente. E eu quero dizer para você que mora aí no Rio de Janeiro, faça terapia, você precisa de terapia. E você que está me assistindo aí em todo o Brasil, faça terapia. A terapia vai tirar você desses medos, dessas angústias, dessas aflições. E vai aqui o meu sincero abraço ao pessoal do Rio de Janeiro aí, pessoas que eu amo, tenho muitos amigos no Rio. Tá? Depois dessa palestra que eu falei para vocês, eu fui várias e várias vezes ao Rio de Janeiro, tá? Passeei no Rio de Janeiro, fiz muita coisa no Rio.
Então eu gosto muito do pessoal do Rio de Janeiro. Fico triste em ver o que está acontecendo aí. Espero ter lhe ajudado aí com este vídeo. Até o próximo e um forte abraço.